Neste vídeo 5.2 trataremos das bactérias de importância médica, também importância clínica, discutindo agora proteobactérias, as gram-negativas e clamídias. Então, dois grupos que completam, juntamente com as bactérias gram-positivas, como nós vimos no vídeo 5.1, o domínio bactéria. Reportando aqui que nos valemos dos créditos de Tórtora e colaboradores para as imagens e o material que fundamenta este nosso vídeo. Entre os mecanismos, para falarmos sobre a obtenção de energia, é importante destacar que essas proteobactérias, como destacado, o grupo das gram-negativas, as bactérias, elas se valem de alguns mecanismos para obtenção de energia. Então, elas podem ter, no caso, se valer de produtos químicos, para obtenção de energia, ou, no caso, fotossintéticos, a luz. Nesse caso aqui, para nós, boa parte das bactérias que de causa, no caso, doenças patogênicas, elas estão relacionadas, portanto, a aspectos relacionados a substâncias orgânicas. Então, nós vamos ter a glicose, acetato, etc. São as principais bactérias aí que têm importância clínica no caso. Então, vamos ao primeiro grupo das proteobactérias, que são o grupo das gram-negativas. Vamos trazer aqui as Coccus gram-negativas. Dentro das Coccus gram-negativas, as principais que nos interessam são esses grupos aqui, da Neisseria. Dentro delas temos a Neisseria meningitidis, principal bactéria causadora de meningite. Neisseria gonorrhoeae, doenças sexualmente transmissíveis e também pode trazer problemas respiratórios. E estas outras aqui, que é Moxarella, que nós vamos ter aqui causadores, portanto, de bronquites, laringites, entre outras. Então, esse é um exemplo de bactérias que nós temos aí, destes grupos de bactérias gram-negativas, Coccus gram-negativos. Vamos agora para as proteobactérias, falando daquelas bacilos gram-negativos, que é a maioria delas. Então, a maioria das bactérias, elas são bacilos gram-negativos. Dentro desses grupos bacilos gram-negativos, nós vamos ter as enterobacteriáceas, que são as principais bactérias que causam infecções para o ser humano. Então, boa parte delas fazem parte da microbiota humana, com exceção da salmonela. Mas a maioria dessas bactérias são fermentadoras de açúcares. Então, essas bactérias, boa parte, como Escherichia coli, Citrobacter shigella, Klebsiella, Serratia, Proteus, Yersinia, algumas fazem parte da microbiota humana. E aí nós temos, e que quando adquirem patogenicidade, causam infecções. E aí nós temos outros gêneros das gram-negativas, as pseudomonas, aqui falando de bactérias não fermentadoras. Então podemos ter aqui, no caso, a pseudomonas, brucella, muitas outras bactérias, Cinetobacter, que são bactérias não fermentadoras, especialmente Cinetobacter baumannii, que vamos falar num slide subsequente, causador de muitas infecções hospitalares, envolvidas, no caso, nas formação de superbactérias, bactérias multiresistentes a antibióticos. As hemófilas também, que são bactérias de ambiente hospitalar e que
tem relação também a pequenas infecções que podem acontecer nesses espaços. Aqui a gente traz um slide especial para entendermos um pouco desse processo da fagocitose e de como um macrófago fagocita bactérias. Então, os macrófagos são células de defesa do nosso organismo e eles fazem essa fagocitose, é a defesa deles. Né? Então, uma vez que formou, esses macrófagos englobam uma bactéria, forma-se aqui uma vesícula, onde lisossomos atuam destruindo a bactéria, destruindo ela, né, e liberando aqui elementos, fragmentos dela. Muitos desses fragmentos aqui depois são identificados pelo nosso organismo, tá, para a produção de anticorpos, como acontece aqui, por exemplo, aqui um caso. Então as bactérias vão, os anticorpos, os macrófagos, apresentam esses antígenos de superfície das bactérias para os linfócitos T. Esses linfócitos T irão daí produzir citocinas, algo assim, como também os linfócitos B para a produção de anticorpos. Então, os macrófagos estão envolvidos neste processo de defesa e aí geram, no caso, quimiotaxia, fazendo com que outras células migrem para aquele espaço, para aquele local, onde estão, no caso, onde se concentra uma infecção. Então, portanto, aqui nessa fase, nessa página 451, vocês poderão se aprofundar nessas leituras sobre fagocitose, para entender, no caso, as questões imunológicas ou imunologia, nós temos que tentar entender melhor como os fagócitos atuam. Vamos ao primeiro caso aqui, falar agora sobre as bactérias fermentadoras. Então, bactérias gram-negativas, proteobactérias do grupo das fermentadoras. Temos aqui as bactérias tido comensais e coliformes. Coliformes que lembram então a forma de coli, forma de coli. Então essas coliformes são bactérias que habitam no intestino dos seres humanos e animais e aí no ambiente, por exemplo, podem ser uma fonte de contaminação. Então isto quer dizer o quê? Que todos nós podemos ter a mesma microbiota, mas a coli que eu possuo, ela pode ser um pouco diferente daquela que você possui, em relação a alguns antígenos, algumas características. A cada local que nós migramos, mudamos, nós vamos nos recolonizando com outras bactérias. Por isso que, ao ingerirmos uma água sem tratamento, estamos ingerindo coliformes. Coli que por vezes podem gerar alguns outros problemas, como infecções intestinais ou algumas semelhantes. Mas isso também não é uma regra. Uma coisa é certa, à medida que eu migro para um local, eu sou colonizado por essas bactérias. Assim como pessoas da mesma família geralmente têm as mesmas coliformes, porque elas são colonizadas. Essa colonização é comum a todos. Então, comensais, aquelas que vivem na microbiota, e coliforme, no caso, aquelas que estão também, mas que podem, por vezes, resultar. Mas comensais, entender que são as bactérias normais, bactérias boas, tá? Então, que vivem no nosso intestino, geralmente gram-negativas, muitas em relação de mutualismo. Mutualismo é uma troca, né? Não é uma simbiose, não é uma relação necessária como acontece. Quer dizer que eu me beneficio de algumas coisas e libero alguns produtos para o organismo, assim vice-versa. Então, essa das vantagens. E muitas dessas bactérias aí, então, que estão no nosso intestino, mantêm esse microbioma equilibrado.
Essas são algumas características. Falando em bactérias coliformes, totais, que é uma característica, se olhar alguns exames, né? Tá? São aquelas que não causam doença, visto que habitam o intestino e mamífero, inclusive ao ser humano, né? Então são considerados indicadores de contaminação fecal, tá? E são indicadores de contaminação, não quer dizer que são patogênicas, é uma outra história, patogenicidade, né? Então a gente vai ter Klebsiella, E. coli, Serratia, Ervine, tudo são enterobacteriáceas e que têm folha de colonização fecal. Tá? Então todas são gram-negativas e são um parâmetro para identificar, no caso, se por vezes podem existir micro-organismos patogênicos. Então em certas regiões assim, em que tem muita diarreia, tá? Pode ser, se a gente constata que uma água está contaminada, pode ser que tenha relação com alguma bactéria dessa patogênica que esteve vinculado aí. E aí nós vamos ter outras possibilidades também de doenças pode ser vinculado, como a febre tifoide, que nós vamos ver há pouco, né? Paratifoide, tá? Que já são outros gêneros bacterianos, né? Tá? Não necessariamente ligados para essas aí. E a cólera demais. Então essas bactérias aqui, por exemplo, cólera, né, Vibrio cholerae, não faz parte dessa, ela não faz parte da microbiota normal das pessoas, assim como a tifoide também, nós vamos ver que não, são outras bactérias. Né? Mas quando você tem um indicativo de poluição, pode ter essas bactérias no meio aí. Tá? Então, nós vamos ter em torno de 40 gêneros bacterianos, tá? Especialmente Escherichia coli, mais 50 espécies, bactérias, que colonizam o intestino delgado, ou intestino grosso, né? Tá? E poucas espécies, no caso, vão causar infecções desses 40 gêneros. 40 gêneros, 150. Poucas vão causar infecções. Tá? Mas pode 30 a 35% de todos os casos de septicemia está relacionado a uma contaminação de bactérias. A pessoa tenha bactérias lá patogênicas na sua microbiota intestinal e quando cai as resistências ou uma situação outra que a pessoa seja comprometida, pode gerar uma sepse. Né? Assim como também das infecções urinárias. Mais de 70% das infecções estão vinculadas à pessoa estar colonizada por essas bactérias aqui, no caso, que estão no trato intestinal e que atingem as vias urinárias e levam e causam infecções, portanto. Tá? E assim como também muitas outras infecções intestinais que podem ser causadas por essa microbiota, desde que ela tenha características patogênicas para isso. Então nós vamos ter aqui alguns patógenos obrigatórios. Nesse caso aqui, estamos falando de Salmonella, Yersinia, tá? Boa parte dessas, por exemplo, aqui, Salmonella, Shigella, Yersinia, elas não colonizam o ser humano. Então nós não temos Salmonella, não faz parte da microbiota. Escherichia coli faz parte da microbiota. Mas eles, para isso, temos que adquirir, no caso, algumas linhagens dessas que possam ser virulentas. Então temos a coli boa parte boa, mas temos esses grupos virulentos. Dentro desses grupos virulentos, nós vamos ter esses tipos de bactérias aqui. Essa ETEC, enterotoxigênica, esta enteroinvasiva, enteropatogênica, enterohemorrágica, agregativa, né, difusamente agregativa, uropatogênica, que vai causar infecções urinárias, e Escherichia coli, no caso, meningitidis, que causa meningite. Então, pode. Então, uma coisa importante aqui para a gente ver, ó, 1 a 2 de cada
nascimentos, né, e de infecções que pode ter, infecções causadas por meningite, tá? 80% é por E. coli meningitidis. Toda aquela criança recém-nascido, tá, que desenvolve meningite é por E. coli, maior parte. Então, uma contaminação que aconteceu, pode ser no hospital, algum local que a criança adquiriu essa E. coli meningitidis. Então, não é por uma meningite Neisseria meningitidis, que é aquela bactéria mais complexa, não é, porque não teria como nesses ambientes hospitalares, só se tivesse lá uma pessoa com meningite, não é. Geralmente meningite tem surtos, e ainda as vacinações para isso. E também não por uma questão viral, tá? Mas em função da Escherichia coli. E aí nós vamos ter, nesse caso, 80% dessas bactérias, elas têm esse antígeno K1, antígeno de cápsula, esse antígeno capsular, o K1, que leva a desenvolvimento dessa meningite, é uma característica no caso. E aí nós temos depois outras infecções extraintestinais também causadas por essas E. coli, no caso patogênicas. Em matéria de infecções nós temos muitas que podem decorrer, portanto, desses patógenos aí obrigatórios. Então, patógenos obrigatórios, lembrando, são aqueles que nós adquirimos do meio externo e que à medida que nos colonizam, nos causam uma infecção. Isso são obrigatórios, senão nos causaria essa infecção. Tá? Como nós temos aqui. Quando ele nos coloniza, causa infecção. Diferente das muitas outras que não. Então nós temos aqui casos de infecções, sepsis de gram-negativos, infecções urinárias. Todas essas aqui são infecções causadas por esses grupos de bactérias, tá? Especialmente bactérias que nos colonizam. Algo importante aqui então para lembrar, que nós temos aqui entre essas bactérias, né, principalmente Escherichia coli, tá, cepas, no caso classificadas em sorotipos de OK. Então nós vamos ter aqui, de Escherichia coli, do grupo O, nós temos em torno de 174 tipos de antígenos diferentes. O tem a ver com o antígeno do lipopolissacarídeo. Antígeno K, nós temos em torno que tem a ver com a cápsula, né, aquela secreção produzida de adesão das bactérias, e proteção delas também, como nós vimos antes, em alguns casos tem Neisseria gonorrhoeae, pneumococcus, e muitas que produzem também, podem produzir essa cápsula. Nós vamos ter em torno de 100 patógenos diferentes, 100 tipos de estruturas patogênicas diferentes. Antígeno H, nós vamos ter em torno de 57, mais 200 sorotipos diferentes, sem contar as outras variações. Então são muitas bactérias. Pegar o Escherichia coli é muita alteração, é muito. Então tudo isso aqui estamos falando de doenças causadas por Escherichia coli, nesse caso específico aqui. Portanto, tudo isso aqui estamos remetendo a Escherichia coli. Aí nós vamos falar de bacilos gram-negativos não fermentadores. Entre os não fermentadores, nós vamos caracterizar principalmente Pseudomonas aeruginosa. Essa bactéria é muito importante. Em boa parte das feridas, feridas abertas com esse tratamento e que estão infeccionadas, terá Pseudomonas. Então, geralmente a Pseudomona, ela tem um cheiro característico dela, tá, de forte, né, nessas feridas. A ferida aberta, ela tem essa bactéria, essa colonização, tem uma coloração quase que esverdeada, purulenta, então o cheiro, um odor muito forte. Então isso já leva a característica de ser da Pseudomonas.
Estou falando aqui que ela causa 10 a 20% das infecções hospitalares. Então, por não ser fermentadora, essa bactéria vive muito aqui, cresce em locais úmidos, banheiros, locais sujos que a Pseudomonas cresce. Isso é importante saber. Então, se as pessoas têm feridas, tem que ter um cuidado máximo de limpeza nesses ambientes. Especialmente em ambientes hospitalares, então. Por isso que a ferida é bom mantê-la limpa, locais de cortes, para evitar essa contaminação. Elas causam também infecções pulmonares e outras, né? Que tem essas características necrosantes que podem levar as características pulmonares. Infecções primárias, como falamos, queimaduras. Queimaduras é para Pseudomonas. Qual é a queimadura para Pseudomonas? Ela falou em queimadura, ela está ali. Então esse é o cuidado máximo que nós temos que ter, especialmente porque são bastonetes, como falamos, olha, gram-negativos, polar, não, são muito comuns no solo, em ambientes úmidos. Então o que acontece? Pelo fato de ter muito no solo, através da poeira, tá, as condições, tem que ter um veículo leve e contamina. Então nós temos na pele, muitas vezes, em função da poeira, a própria Pseudomonas, ela está na pele. Trouxe como uns elementos, como a sujeira acaba trazendo. E aí ela leva essa conotação ali, que essa característica de contaminação. Então isso é algo importante ser cuidado. Então Pseudomonas também causa infecções do trato urinário, infecções nos ouvidos, regiões oculares, traumatismo da córnea. E essas bactérias, por estarem no ambiente, decompor muito material, utilizarem pelo processo de transformação, incorporar por transformação e resíduos, elas têm uma resistência muito grande a antibióticos e antissépticos. Então a resistência de Pseudomonas a antibióticos é elevada aos antimicrobianos, justamente porque elas são decompositoras, não fermentadoras, e elas utilizam, no caso, resíduos do ambiente. Com isso, acabam englobando material genético de outras bactérias, como genes, principalmente os genes, e levam consigo, então, plasmídios, genes de resistência, se tornam super resistentes aos antimicrobianos, especialmente quando já estão num ambiente em que tem uma alta concentração de resíduos. Então, o ambiente hospitalar é uma questão, por isso a necessidade de higiene nesse ambiente hospitalar, em ambulatórios também, todo o cuidado necessário para que a higiene seja realizada. Então, uma característica dessas bactérias, das Pseudomonas aeruginosas, é que elas crescem em temperaturas bem extremas, temperaturas altas, né? Tá? E também muitas toleram temperatura mediana, de 4,42. Então vejam bem, tolerar 42 graus é algo assim, não é comum a muitas bactérias. Então os mecanismos de febre, né, ela não simplesmente não se importa com isso, né? E aí elas são oxidase positiva e catalase positiva. Isso verificaremos em loco, a nível de laboratório, para entendermos como acontecem essas reações. Então nós vamos fazê-la em provas bioquímicas para entender essas reações, que fazem parte da identificação dessas bactérias também. Então muitas podem ter estrutura antigênica e toxinas. Dentro dessas toxinas, as fímbrias, que são os pelos na superfície, tá? Que são antígenos. Lipopolissacarídeos, que nós vamos ter vários antígenos lá, como antígeno O e muitos que podem estar presentes, né? E propriedades endotóxicas que podem levar à febre, ao choque, né? Características na leucopenia também, características desta bactéria, que requer um aprofundamento maior, dada a importância que ela possui do ponto de vista clínico. Também pode possuir
cápsula polissacarídica, chamada de glicose, e essa cápsula também protegê-la contra os antibióticos. Contra os antibióticos aqui, a redação não está correta. Antibióticos como os aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos, estamos falando aqui de azitromicina e outros, clindamicina e outros da mesma área. Estrutura antigênica e toxinas também pode apresentar, então enzimas extracelulares como elastase, que destrói a elastina, proteases, né? E aí várias outras enzimas que podem causar necrose e tecido, tá? É quase que idêntica à toxina da difteria também, que bloqueia a síntese proteica. Então é uma bactéria que tem todas essas capacidades de lesar tecidos e infecções severas. A Acinetobacter baumannii é um exemplo que nós temos dessas bactérias do grupo aqui das acineto. Então, Acinetobacter são bactérias gram-negativas, aeróbias, com a mesma característica, portanto, não fermentadoras, amplamente no solo, por vezes na pele, mucosa, secreções, ela está se nutrindo de restos. Ela não é patogênica, nem um micro-organismo oportunista, nesse caso. Só o for quando ela adquire antígenos de superfície que a tornam, no caso, patogênica, né? Então, ela é um cocobacilo também, semelhante à Neisseria. Então, a Neisseria tem essa característica, assim como tem, portanto, essa Acineto, como se fosse essa característica, um cocobacilo. E por fora tem, portanto, quando a Neisseria tem uma cápsula, portanto, né? Nesse caso aqui, ela pode, as acineto apresentar ou não, vai depender também das características dela. E aí, o que nós temos para poder entender melhor aqui quanto aos acinetos? Acineto, vejamos aqui, ó, tipos de infecções, tá? 65% dos casos de infecções de resistência estão relacionadas a Acinetobacter, tá? Como enterococos também tem um alto índice, estafilococos, mas a Acinetobacter está muito elevado, tem um envolvimento muito elevado em relação à resistência bacteriana. Então, espiroquetas. Lembrando que espiroqueta tem a ver com o formato das bactérias. Então, espiroquetas são bactérias gram-negativas. Dentro desses gêneros, nós temos alguns que são importantes para a saúde humana, do ponto de vista clínico. Então, o mais importante, se nós teríamos Treponema pallidum, no caso responsável pela sífilis, teríamos o gênero Campylobacter jejuni, causa infecções sérias, geralmente de origem também de alimentos, né? Contaminação de alimentos, como carnes, de frangos e muitas outras, e que causa sérios problemas de intoxicações. Leptospira, gênero Leptospira, nós temos essa interrogans aqui, que é da leptospirose, transmitida por animais como roedores, ratos, né, principalmente morcegos e muitos animais assim que podem estar contaminados, ser hospedeiros dessa bactéria, ser hospedeiros delas. E nós temos aqui também do gênero Helicobacter pylori, que é, no caso, responsável, portanto, pelas úlceras que essa bactéria produz. Aqui eu apresento um material produzido no mestrado profissional da Sayonara Barimáquia, da qual eu orientei, sobre conhecimentos de sífilis, então a respeito de um protocolo que foi desenvolvido para tratamento de pessoas com sífilis na rede municipal de Chapecó. Aqui uma sequência também para falarmos presencialmente ou de maneira síncrona
sobre sífilis, suas características, como se desenvolve e os casos que somente crescem no estado de Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados que mais apresenta casos de sífilis na atualidade e cujo antibiótico principal para controlar seria a penicilina. Embora ela seja uma gram-negativa, mas a penicilina atua muito bem, respondendo muito bem. E foi para isso, principalmente, que a penicilina foi criada na época. As Campylobacter, já colocamos ali, nós vamos ter vários grupos aqui, um bastonete gram-negativos, curvos, né? A jejune e Campylobacter coli, pelas características. Então, infecções zoonóticas, exemplos, nós temos a transmissão fecal oral, consumo de alimentos, águas contaminadas e gastroenterite séria, especialmente em crianças, lactantes. E a prevenção é o cuidado. Então nós temos dessas várias, nesses grupos aqui, tá? Essas Campylobacter que vão causar, a maioria das vezes, o que a gente chama de diarreia dos viajantes. Que ocorre por decorrência de contaminação por bactérias do tipo Salmonella, Shigella, Campylobacter, todas essas aqui que a gente chama de parasitas obrigatórios, né? O que vimos anteriormente, são patogênicos obrigatórios, ou seja, se é obrigatório veio de fora, não coloniza o ser humano, não o coloniza, portanto ele é obrigatório, tem que vir de fora. E aí nós vamos ter situação de gastroenterite, também causado, portanto, Campylobacter. Leptospirose, ou leptospira, que é a doença aquela causada, transmitida por ratos, cães, morcegos, especialmente urinas, né? Então, quando acontece situações de enchentes em muitos locais, tem aglomerações de pessoas, que tem uma população intensa de ratos, como acontece nos esgotos públicos, né? Ou também pessoas que trabalham em locais de risco, como em sótãos, em armazéns que tem muita poeira, sujeira, que os morcegos o trazem, ratos demais, a urina, pode se contaminar. Então, leptospira, spira vem de spiroqueta, forma de espiroqueta. Então, essa é uma das bactérias também que, se não diagnosticado rapidamente, leva ao óbito. Então, nós vamos ter nessas páginas 307 aqui, vocês podem obter as informações necessárias para aprofundar as leituras em relação à leptospira. Aí nós temos uma imagem subsequente que tem a ver com Helicobacter pylori, que é a principal bactéria causadora das úlceras. Então, Helicobacter leva uma hélice, não é uma espiroqueta, né? Hélico, então hélico lembra uma hélice, né? Que é o que essa bactéria tem, uma hélice, ela não é uma espiroqueta, ela é uma hélice, é diferente, é curva. Então essa bactéria aqui, ela está envolvida em torno de 85% das úlceras gástricas e 95% das úlceras duodenais. Então é o ambiente natural da pessoa, habitat natural, o estômago das pessoas, né, micro-organismo por ingestão. Então, uma vez, há situações que as pessoas são colonizadas por essa bactéria e é muito difícil o tratamento dela. Uma vez que essas bactérias conseguem produzir o que a gente chama de biofilmes, e isso faz com que, no caso, elas se protejam dos medicamentos e da própria acidez estomacal. Tá? Então, olhando aqui, ó, ela produz um muco, tá? A camada de muco protege o estômago. Tá? Então, dentro do muco, aqui temos o muco, ela está nesse muco. E ela consegue produzir biofilme e se proteger contra esses ácidos. Então, elas vivem aglomeradas e o que elas fazem é neutralizar, elas produzem substâncias que neutraliza o pH. Então, olhando aqui, ó, a amônia, né,
neutraliza o HCl, que é o ácido clorídrico que o nosso estômago produz para digerir os alimentos. E ela consegue produzir substâncias alcalinas para neutralizar esse pH. Vivem agrupadas. Uma vez feito isso que elas conseguem, elas acabam atingindo as células, elas removem esse muco, né? E com isso o ácido clorídrico tende a atingir, portanto, tende a atingir as células epiteliais do revestimento do estômago, lesando e provocando as úlceras, as ulcerações, consequentemente levando a feridas, e essa bactéria está envolvida também na formação de câncer. Muitas toxinas libera toxinas que a longo prazo não tratado vai gerando lesões a nível de DNA dessas células, alterações, mutações, e que leva à formação de células cancerígenas. E o câncer de estômago muitas vezes resulta dessa característica da bactéria Helicobacter pylori. Aqui nós vamos então novamente para as enterobactérias, tidas enterobacteriáceas, que já relatamos algumas anteriormente ali, como a própria Escherichia coli, mas aqui estamos trazendo estas outras aqui. Estamos falando aqui de muitas oportunistas no ambiente hospitalar. Então essa Klebsiella pneumoniae, que causa pneumonia, tá? Nelas, no que nós vamos ver, que a gente chama de KPC, que é aquele gene de resistência carbapenemos. Então, Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenemos. Tá? Então, nessas Klebsiellas pneumoniae, foram as primeiras que foi verificado a presença ou existência daquele gene de resistência aos carbapenemos, no caso do impinem, que quando aparece uma situação dessa em um ambiente hospitalar, é porque existe um grande problema de saúde pública. Aí depois nós temos aqui enterobactérias também envolvidas em sepsia, serratia, citrobacter, e todas elas, boa parte delas aqui, com uma ligação em infecções urinárias. Se olharmos aqui, boa parte prevalece nesses casos aí, porque possuem, quando tem, possuem um gene que pode ser ligado aos epitélios, gene que produz uma proteína patogênica que potencializa a fixação nos epitélios das mucosas urinárias. Vamos para este último grupo, das clamídias. Então, clamídia é um outro grupo que nós temos dentro do domínio bactéria. Então, nós citamos primeiramente o grupo das bactérias gram-positivas, com alto índice de guanina e citosina, com baixo índice, que estava lá no vídeo 5.1. No vídeo 5.2, fomos para as proteobactérias, que é o que nós começamos. E aqui no final desse vídeo 5.2, estamos falando das clamídias, que é um outro grupo especial. O que essas bactérias têm? Bom, se vocês estudarem lá nessa página 292, vocês vão ver considerações que já acabam distinguindo clamídias de rickétsias e micoplasmas, outras bactérias. Dizem que não tem relação, são grupos diferentes. Para não criarmos problemas, que é algo complexo, que o próprio Tórtora não esclarece muito bem, nós vamos considerar tudo pertencente do grupo clamídia, para facilitar. Então, nós estamos incluindo nesse grupo da clamídia as clamídias propriamente ditas, rickétsias, que é outro tipo de bactéria, e aí micoplasmas, que daí também não nos interessa muito, mas porque nos interessa principalmente esses dois gêneros bacterianos aqui. Então, nós temos das clamídias. Vamos lá. O que são essas bactérias? Então, são parasitas, no caso, se olharmos, bactérias típicas normais que nos vimos agora, nenhuma é bactérias típicas, no caso, parasita intracelular, no caso.
tá? Elas entram nas células, mas não são obrigatórias. Já essas aqui, sim, são bactérias que necessitam parasitar células, são obrigatórias, elas não conseguem se desenvolver se não estão infectando células. Elas estariam numa linha muito tênue, assim, entre bactérias e no processo de vírus, num desenvolvimento. Então elas têm membrana plasmática, igual às outras bactérias, fissão binária. Aqui é uma forma de identificação dela, passar por filtros. Possuem DNA, RNA, né? Metabolismo de ATP, umas sim e outras não. Isso explica porque boa parte dessas clamídias são parasitas intracelulares obrigatórios, porque elas não conseguem produzir ATP. Então são bactérias muito pequenas que necessitam parasitar células para obter ATP. Elas não conseguem produzir ATP. Não tem esses metabolismos. Então elas são, no caso, tem ribossomas? Tem, produzem, né? Mas o grande problema delas, boa parte está relacionada aqui. Não conseguir produzir seu próprio ATP. Por isso que seriam parasitas intracelulares obrigatórios. E dentro dessas aí nós vamos ter as principais clamídias que nos interessam, são essas tracomates aí, que causam litrites. Causam litrites e infecções classificadas também como DSTs. DSTs, essas clamídias. Então, altamente contagiosas. A clamídia daí. No homem também é responsável. Boa parte das situações de prostatites que o homem desenvolve, prostatites, está relacionada a essa clamídia. Boa parte delas. Prostatites, clamídia. Que não quer dizer que ela seja sexualmente também, às vezes o homem pode desenvolver também em função de outros fatores, não que tem que ser também em decorrência de contato, né? Aí nós temos outros casos aqui. Então, para tentarmos entender deste grupo Chlamydiae mais amplo e que nós incluímos essas rickétsias. Então, vamos tentar entender aqui como é que são. Doenças em seres humanos. Aqui temos um grupo, tá, que talvez não nos interesse porque afeta as plantas. Mas vamos olhar por aqui. Parasitas intracelulares obrigatórios. Nós vamos ter aqui, ó, tá, esse grupo aqui, que causa febre maculosa. Então, Rickettsia e a Ehrlichia. Mas essas Rickettsia, do grupo Rickettsia, é responsável pela febre maculosa, certo? Então, nós temos em regiões aí do Brasil, por exemplo, São Paulo, que frequentemente pessoas vão ao óbito, porque essas bactérias são muito pequenas e elas parasitam alguns animais, roedores, como as capivaras, animais que estão no meio das matas, capins, e carregam por exemplo, carrapatos. Os carrapatos se enchem de sangue, né, caem desses animais, acabam caindo nos capins, estão contaminados. Quando uma pessoa passa, é picada por um carrapato, esse carrapato automaticamente transmite essa Rickettsia para a pessoa. E essa bactéria tende a atingir principalmente as hemácias sanguíneas. Com isso, causa uma lesão e em certos tecidos vai promovendo máculas, manchas na pele. Então isso se chama de febre maculosa, causa manchas escuras na pele, vermelhidão, que tem um indicativo. E se não for identificado logo, leva à morte. Então, no caso, as rickétsias tem essa característica da febre maculosa. Aqui nós temos uma outra situação também de rickétsias. Olhando aqui essas características, são bactérias muito pequenas, portanto, e elas formam o que a gente chama de corpos dispersos. É a forma de reprodução de patogenicidade dela. Então são parasitas intracelulares, né, que é difícil de cultivá-los no ambiente,
E se olharmos aqui essas rickétsias, olha aqui, rickétsias, nós temos situações, como falamos, ó, da febre maculosa, causa mácula, e temos uma do tifo epidêmico, que matou muita gente na Europa, há alguns anos atrás, e no Brasil também, por volta de 1930, tivemos no caso ali também, na década de 40, 50, tivemos esses casos aqui também do tifo endêmico, tá? Então essa Rickettsia provazek, ela é responsável, portanto, e foi transmitida por piolhos, ela é transmitida por piolho, parasitas no caso. Então alguns animais estavam contaminados, pessoas tinham, então locais às vezes de pouca higiene, né? Pouca higiene. Essa Rickettsia era transmitida de uma pessoa para outra e os piolhos também eram passados. E assim a gente sabe, alguns anos atrás, né, piolho era muito comum, tanto crianças quando iam em primeira fase escolar pegavam piolho, né? Esses ectoparasitas aí era comum entre crianças. Então o tifo epidêmico que matou muita gente, né, alguns anos atrás, muita gente, era transmitido por piolho e que carregava esses piolhos, no caso, eram hospedeiros dessa Rickettsia, uma característica, portanto, importante. E aí nós temos os casos de micoplasmas também, que pode causar pneumonia, né, ou outras situações no ser humano, mas não são tão complexas hoje como as Rickétsias, no caso do tifo epidêmico. Aqui nós temos uma das formas, descreve as formas com que essas bactérias, página 305, vocês podem buscar melhor, como essas bactérias clamídia conseguem se reproduzir. Então elas formam pequenos corpos polares, pequenas estruturas bacterianas ou corpos elementares chamados, que não é a bactéria em si, muito pequena, porque ela tem muita dificuldade de sobreviver dentro da célula. É uma analogia ao vírus. O vírus também não consegue viver fora de uma célula, porque não tem mecanismo de produção de proteínas, produção de energia. Então ela teria uma mesma característica. Fora de uma célula humana, ela é um corpo praticamente sem vida, não consegue um metabolismo baixo, e que ela tem em torno dela características de antígeno que permite a fixação na bactéria, né? Olhando aqui um pequeno corpo que entra, né, aqui, e dentro desse aqui depois forma um vacúolo, se dissemina, cresce dentro das células, se multiplica e depois libera novamente esses corpúsculos aí para multiplicação. Então as clamídias têm essas características, clamídias e as Rickétsias também. Produzir esses corpos elementares como forma de multiplicação. Portanto, são bactérias parasitas intracelulares obrigatórios, diferentemente das outras bactérias tradicionais. Então, com isso, encerramos esse vídeo, porque nós falamos sobre proteobactérias, especialmente as bactérias do tipo gram-negativos que nos interessam aí.